E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos para a nossa aula de hoje, né? Hoje a gente vai falar sobre povos da pré-história brasileira. Mais especificamente, uma região chamada de Lagoa Santa. Bom, então assim, gente, a gente viu desde lá do comecinho dessa história toda, que o ser humano surge na África, que ele é nômade, que ele vai se espalhando pelo continente europeu, asiático, para a Oceania e para a América, né? Tanto pelo Estreito de Bering quanto pela Polinésia. Ocupa toda a América, inclusive o território brasileiro. Portanto, agora a gente começa a dar um cuidado maior para aquilo que vai se tornar indígenas aqui no Brasil, né? Então, saiu de lá, se espalhou, chegou na América, agora vamos colocar uma lente de aumento no Brasil para a gente tentar entender alguns exemplos de como era a pré-história nesse território brasileiro, né? Nenhuma novidade, tudo informação que vocês já sabem. Então, olha, esses povos eles eram caçadores, eles eram coletores, eles eram nômades, viviam a céu aberto, embaixo de rochas, dentro de cavernas, usando artefatos de pedra, osso, caçavam. Nenhuma novidade. É a mesma coisa que a pré-história dos outros lugares, não é? A gente tem dados de que existem pessoas aqui no Brasil há 12 mil anos. E aí passa o tempo, nessa lógica toda, quando chega mais ou menos 7 mil anos atrás, os povos, né, que viviam aqui no Brasil passam a praticar agricultura, então entram no Neolítico, nenhuma novidade, mesma coisa que outros povos do planeta todo, produzindo milho, feijão, mandioca, principalmente, batata. Nenhuma novidade até aqui, certo? Tá. Aí, quando a gente vai pegar alguns povos da pré-história brasileira para analisar, a gente pode analisar, por exemplo, esse que vocês estão vendo na tela, de Lagoa Santa, a gente pode pegar São Raimundo do Nonato, os sambaqueiros, a gente pode pegar vários povos, né? A gente não consegue dar conta de estudar todos esses povos, é claro, até porque não tem essa necessidade específica para o sexto ano, não é? Até porque vocês estão vendo que as características elas são meio é, genéricas, né? São muito parecidas, muito próximas, né? O fato de serem nômades, de viverem em cavernas, de terem chego na fase do Neolítico pela agricultura, toda aquela história que a gente já sabe. Mas aí então vamos ver algumas coisas específicas e diferentes. Em relação à Lagoa Santa, ó, então vocês estão vendo aí, Lagoa Santa é um sítio arqueológico que foi encontrado em Minas Gerais, com esqueletos humanos, ossos de animais extintos, lanças, machados, nenhuma novidade. O que tem de interessante, de específico em Lagoa Santa de Minas Gerais? Foi encontrado um crânio que os arqueólogos chamaram de Luzia, que tem aproximadamente 11.500 anos. Esse fóssil que foi encontrado era de uma pessoa, era de uma menina, de uma mulher, que tinha 20 anos de idade, aproximadamente 1,50 m, enfim, isso são detalhes. É, mas por que é específico e diferente? Porque esse crânio levou os arqueólogos a discutirem sobre a origem das pessoas que chegaram aqui na América, não é? Então, será que chegaram pelo Estreito de Bering? Será que chegaram pela Polinésia? Qual era a dúvida? A dúvida é que os traços da Luzia, o formato do crânio, etc., eles eram muito próximos de povos asiáticos. Então, talvez é, os antepassados da Luzia não tenham vindo nem pelo Estreito de Bering e nem pela Polinésia, mas talvez pela Ásia diretamente, através de embarcações. E aí eles discutem isso até hoje, né? Porém,
No caso da Luzia, que é o nome desse fóssil, né? Eu já conto o que aconteceu com ela. Ó, então, esse é o crânio e essa é a imagem da reconstituição que foi feita, imaginando como que era a Luzia naquela época, né? Então, esse foi o crânio encontrado em Lagoa Santa, em Minas Gerais. Mas o que aconteceu? Em 2018, infelizmente, o Museu Nacional, na cidade do Rio de Janeiro, que abrigava esse crânio da Luzia, estava guardado lá, passou por um processo de incêndio e a maior parte da Luzia se perdeu. Isso é o que restou, que eles encontraram depois, né? Infelizmente, as investigações perdem bastante com isso e, enfim, esse era o detalhe que eu queria falar para vocês do pessoal de Lagoa Santa. Então, retomando, em Minas Gerais, vida tipicamente paleolítica, igual a todos os lugares da América, igual a todos os lugares do mundo. Só que o que tem além ali? O fato de eles terem encontrado o crânio da Luzia, que deu margem para essa nova interpretação de uma chegada de outros povos pela Ásia, e não pela Oceania e nem pelo Estreito de Bering. Infelizmente, o crânio da Luzia, que dava margem para essa investigação toda acontecer, se perde, né, gente? E isso faz a gente refletir que é importante a gente tentar preservar a cultura, tomar cuidado com os nossos museus, com os lugares que acolhem ah, esses recursos arqueológicos e outros tantos que não são arqueológicos também, né? É preciso cuidado com os museus para evitar acidentes e coisas do tipo. Ok? Então, gente, era mais ou menos isso que a gente tinha para hoje. Obrigado e até a próxima.